É muito importante quando a gente vai falar sobre tudo isso, explicar tudo isso, que a gente comece contando a origem das coisas, contando sobre, inclusive trazendo essa desmistificação dessa questão religiosa. Nós voltamos depois de 1400 anos. Voltaram da onde? Vamos explicar as coisas nesses moldes. O sionismo, ele nasce na Inglaterra. Eu tenho um artigo publicado que se chama Israel, o epicentro do projeto colonial europeu. Porque esse projeto, ele nasce na Inglaterra. E havia ali, em meados, no início dos anos, se não me engano, em 1882, por aí, se não me engano a data, ocorre o Congresso Sionista. E ali nesse congresso são colocados alguns lugares do mundo como possíveis para a criação de um Estado judeu. Vamos começar aqui. Não tinha Primeira Guerra nessa época, tá? Não tinha Segunda Guerra nessa época. Não tinha Holocausto nessa época. Esse projeto nasce muito antes. Naquela época, estava se cogitando Argentina, Uganda. Inclusive, Uganda teve um início de preparação do terreno para que se fizesse um Estado. E depois, Palestina. Por fim, se decide que é Palestina. Então, por aí, a gente já começa a desmistificar essa história de voltamos. Um outro ponto interessante para a gente falar aqui. A maioria dos judeus que estão hoje na Palestina são judeus ashkenazes, judeus sefarditas. O que é um judeu ashkenazi e um judeu sefardita? Judeu sefardita é um judeu da Península Ibérica. Judeu ashkenazi é um judeu ali da região do leste europeu. São europeus. Europeus. Israel é um projeto colonial europeu. E ponto final. Não faz sentido falar que tem pessoas voltando depois de 1400 anos, sendo que naquele momento, na Palestina, já existia um ambiente super pacífico entre as três religiões. A Palestina é o berço das três religiões abraâmicas. Então, o judaísmo se desenvolve na Palestina. O islamismo se desenvolve na Palestina. O cristianismo é criado na Palestina. Jesus nasce numa cidade palestina. Então não dá para falar aqui que tem guerra de religião, que essa guerra é religiosa. Não é religiosa. É uma guerra de território. Tem um vídeo do Biden muito interessante, em que ele fala o seguinte: Israel é o melhor investimento de 3 bilhões de dólares já feito na história dos Estados Unidos. E que se não existisse Israel, haveria necessidade dos Estados Unidos criar uma Israel. Porque os Estados Unidos precisa de uma base militar naquele terreno. Precisa, segundo a frase do próprio Biden. Esse vídeo não é de agora, é pelo menos de uns 30 anos atrás. O Biden era novinho, não estava caducando como está agora. Então, eu me pergunto se toda essa falácia de religião é um projeto. É um projeto. Inclusive, um projeto que galvaniza muitas comunidades cristãs ao redor do mundo. E aqui, cabe falar, essas comunidades cristãs que estão galvanizando esse discurso estão fazendo propaganda de guerra. O que está passando hoje no jornal, principalmente Globo, CNN, porque nem Israel mais isso está sendo tolerado. Jornais de direita de Israel já estão falando que o culpado disso tudo é o Netanyahu. Hamas nem é mais citado pelo Haaretz, por exemplo.